Bem-vindo ao Guia Rápido de Profecias Bíblicas. Sou Michael Dent, da Adventist World Radio. Gravei este episódio em Frankfurt, na Alemanha, após um voo cancelado, mas o vento forte e o tripé frágil prejudicaram o vídeo. Para evitar desconforto, estou regravando em Paris, França, enquanto treinamos evangelistas digitais. Paris era originalmente uma cidade romana chamada Lutécia. O nome provavelmente veio da palavra latina luta, que significa lama ou pântano, porque César descreveu a região como um grande pântano às margens do Sena. Atrás de mim, esta manhã, está o famoso Museu do Louvre, um dos destinos mais populares de Paris. Ele é conhecido, entre outras coisas, pela pintura da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O Louvre é gigantesco. Na verdade, é o maior museu do planeta. Há mais de 35 mil itens em exibição. Então, mesmo que você passasse apenas 30 segundos, em cada uma dessas exposições, você precisaria de mais de 12 dias sem parar para ver todas elas. E já que estamos falando sobre a marca da besta hoje, talvez você tenha ouvido um boato de que há 666 painéis na pirâmide do Louvre. É quase isso, mas o número real é 673. Então, quase, mas não. Já que estamos aqui nesta cidade histórica, vamos analisar uma questão fascinante e importante. O que é a marca da besta? Mas antes, se você ainda não assistiu aos episódios anteriores desta série, por favor, faz isso primeiro. Ao longo desta série, temos construído uma base para nos ajudar a entender a marca da besta. E sem esse contexto, o nosso estudo de hoje não fará sentido para você e pode te prejudicar mais do que ajudar. Lembre-se de que Deus está usando a Bíblia hoje para preparar você e a mim para a sua segunda vinda. Como parte dessa preparação, Ele nos deu as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 para nos chamar de volta a um relacionamento correto com Ele. Essas mensagens são chamadas de Evangelho Eterno em Apocalipse 14:6. Isso significa que elas são boas notícias. Nelas, Deus nos convida a amá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo e glorificá-lo. Nelas, Ele nos convida a adorá-lo como Criador, a deixar para trás toda doutrina que não segue totalmente a Bíblia e a entrar para o seu rebanho do tempo do fim. E, na mensagem do terceiro anjo, Deus nos alerta sobre a vinda da marca da besta. Bem-vindo ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas para você. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. Esta última mensagem é mais longa do que as outras duas, e a maior parte dela é um aviso. Vamos ler juntos. Então outro anjo, o terceiro, seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber uma marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do tormento dele sobe para todo sempre. Não tem descanso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse aviso fortemente expressado pode não parecer uma boa notícia, mas na verdade é. Aqueles que receberem a marca da besta na testa ou na mão também receberão a ira final de Deus. Mas o simples fato de nosso amoroso Pai Celestial nos dar esse aviso prova que Ele providenciou um meio de escape. Ninguém precisa receber essa marca horrível ou a ira de Deus. Isso é uma boa notícia. Na verdade, isso é uma notícia fantástica. A mensagem do terceiro anjo termina com uma descrição do verdadeiro povo de Deus, aqueles que se recusam a receber a marca da besta. Eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm sua fé em Jesus. Meu amigo, você e eu podemos ser uma dessas pessoas fiéis e obedientes aos mandamentos, prontas para quando Jesus voltar. E isso é uma ótima notícia. O primeiro passo para evitar a marca da besta é entendê-la. Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Para reconhecer a marca da besta, primeiro precisamos definir quem é a besta. Felizmente, já fizemos isso no nosso estudo sobre a Babilônia, porque a besta da mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14 é a mesma besta de Apocalipse 13, que, como vimos, é a mesma besta descrita em Daniel capítulo 7. Então vamos revisar o que já sabemos até agora sobre essa besta. Primeiro, sabemos que, como todas as bestas nas profecias de Daniel e Apocalipse, ela representa um reino ou poder. Em segundo lugar, vimos que ela é a quarta besta da visão de Daniel, vindo depois das bestas que representam Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia.
Portanto, essa quarta besta, pelo menos inicialmente, simboliza Roma pagã que conquistou a Grécia por volta de 168 a.C. Em terceiro lugar, descobrimos que dessa besta surgirá um pequeno chifre, ou poder, que é diferente de todos os outros. Porque ele possui tanto autoridade política quanto religiosa, fala contra o Altíssimo e oprime os santos do Altíssimo. E ele intentará mudar os tempos e a lei. Em Apocalipse 13, a besta é descrita como abrindo a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo, isto é, aqueles que habitam no céu. O quarto ponto sobre a besta é que ela perseguirá o povo de Deus. Apocalipse 13:7 diz que lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, mas isso não seria eterno. A quinta pista é que a besta teria autoridade por 42 meses, que equivalem a 1260 anos proféticos. Depois desse período, ela receberia uma ferida mortal. Todas essas pistas levam à mesma conclusão inevitável. A besta de Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 14 simboliza a aliança profana entre Roma pagã e Roma papal. Esse poder religioso e político surgiu da Roma pagã e recebeu sua autoridade do imperador romano Constantino, quando ele fugiu para Constantinopla em 12 de março de 1449. Como disse um historiador, os papas ocuparam o lugar dos imperadores de Roma que haviam partido, herdando seu poder, prestígio e títulos do paganismo. O papado nada mais é do que o fantasma do falecido Império Romano, sentado coroado sobre seu túmulo. História de Stanley, página 40. E como vimos, a Roma papal blasfemou contra Deus desde o seu início, alegando ocupar o lugar de Deus na terra, perdoando pecados e reivindicando autoridade para mudar a lei de Deus. O Papa Leão XIII afirmou em suas cartas encíclicas que os papas ocupam neste mundo o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quanto ao perdão dos pecados, os padres da Roma papal são ensinados uma doutrina blasfema, que o próprio Deus é obrigado a se submeter ao julgamento de seus padres, e que ele não pode perdoar ou deve perdoar conforme eles recusam ou concedem a absolvição. A sentença do padre é proferida, e Deus a endossa. Dignidade e Deveres dos Padres, volume 12, página 2. Mas talvez o pior de tudo seja a afirmação de que o Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar de todas as coisas, até mesmo dos preceitos de Cristo. Dicionário Eclesiástico de Ferrari. Por causa dessa combinação profana de poder civil e religioso, Roma papal começou a perseguir aqueles que se mantinham fiéis a Deus e à sua palavra. A Bíblia refuta o poder usurpado da besta, e por essa razão, o papado perseguiu impiedosamente o verdadeiro povo de Deus. Isso ficou conhecido como a Idade das Trevas da Igreja. Mas, assim como a profecia previu, a perseguição não durou para sempre. O papado consolidou seu poder em 1000 d.C., 538. E 1260 anos depois, em 1798, perdeu esse poder quando o general de Napoleão, Berthier, capturou o Papa e tomou as terras papais. Essa foi a ferida mortal da besta, como diz Apocalipse 13:3. Outra pista importante sobre a identidade da besta está em Apocalipse 13, versículo 18. Eis daqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é, número de homem, e o seu número é 666. Portanto, se conseguirmos calcular o número da besta, teremos mais uma prova poderosa de que identificamos corretamente a besta. O número 7, nas Escrituras, é o número da perfeição. O 7 aparece em vários lugares no Apocalipse, incluindo as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas. 7 também é o número dos dias da criação em Gênesis. O sábado foi dado à humanidade no 7º dia. 7 é o número de Deus. Ele simboliza a perfeição de Deus. O número 6, porém, é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia, e como o número 6 é menor que 7, simboliza que o homem está aquém da perfeição de Deus. O número da besta não é apenas 6, é 666. 36 enfatizam o quanto a besta caiu. O que esse número significa? Como ele pode identificar a besta? Primeiro, sabemos que o número é calculado. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, para chegar a 666, precisamos fazer um pouco de matemática, de algum tipo. Um dos títulos do Papa é Vicarius Filii Dei. O termo latino significa vigário ou substituto do Filho de Deus.
O título blasfema contra Deus, reivindicando a autoridade divina na terra. Cristo não tem substituto. Ele é nosso único sacerdote e atua em tudo o que ocorre aqui. Ele não precisa de nenhum representante ou vigário para fazer sua obra na terra, mas fala e age diretamente nos corações e mentes do seu povo através do Espírito Santo. Esse título não só blasfema contra Deus, mas a soma de suas letras em algarismos romanos é 666. Em outras palavras, se você somar todas as letras em algarismos romanos do título do Papa, ignorando as letras que não são numerais romanos, o total é 666. Vamos tentar! Os algarismos romanos na palavra vicarious são V, I, C, I, U, que em latim é escrito com a letra V. Os valores dos algarismos romanos dessas letras são 5 mais 1, mais 100, mais 1, mais 5, e somam 112. A palavra forli tem os algarismos romanos primeiro, L, I e I. Somando essas letras, temos 1 mais 50 mais 1 mais 1, totalizando 53. E, finalmente, a palavra Dei contém os algarismos romanos D e I, com valores de 500 mais 1, totalizando 501. Somando as três palavras, temos 112 mais 53 mais 501, que resulta em 666. Meu amigo, isso não é coincidência, isso é providência de Deus. Ele nos deu esse cálculo especificamente para nos ajudar a identificar a besta, sem sombra de dúvida. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, Apocalipse 13:18. Agora, já analisamos 6 pistas poderosas sobre a identidade da besta. Todas elas apontam para o poder civil e religioso conhecido como Roma Papal, ou o Papado. Esse é o mesmo poder que Daniel viu em Daniel 7, saindo de Roma. É a mesma besta que João viu em Apocalipse 13, que blasfemou contra Deus. E a mesma besta que vemos em Apocalipse 17, que apoiou e protegeu Babilônia, a igreja cristã paganizada e infiel da Idade das Trevas. Por que Deus se esforçou tanto nas Escrituras para nos ajudar a identificar a besta? Porque Ele deseja profundamente que cada um de nós evite a marca da besta. Você pode estar pensando agora, ok, ótimo. Eu já sabemos a identidade da besta, mas que diferença isso faz? A besta não recebeu uma ferida mortal em 1798, depois da profecia dos 1260 anos? Se ela foi tão gravemente ferida, por que deveríamos nos preocupar com a besta mais de 200 anos depois? Boa pergunta. E a resposta é porque, de acordo com a profecia bíblica, a ferida mortal será curada. E eu vi uma das suas cabeças como se tivesse sido mortalmente ferida. E a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Apocalipse 13:3. A má notícia é que a besta está voltando, e já começou a fazer isso. Em 11 de fevereiro de 1929, Benito Mussolini e o cardeal Gasparri assinaram um acordo que devolveu poder, terras e autogoverno ao Vaticano. Roma Papal é mais uma vez tanto um poder civil quanto religioso. Em 1929, enquanto um jornalista assistia a esse evento histórico acontecer, ele escreveu: "É meio-dia de segunda-feira. O fatídico 11 de fevereiro e estamos ao lado do obelisco da porta norte da mãe das igrejas do mundo, João. Vimos primeiro o cardeal Gasparri e o primeiro-ministro Mussolini entrarem no Palácio de Latrão, e agora eles estão selando o acordo entre a Santa Sé e a Itália. Não nego, tô tremendo diante da grandeza prenha do momento, pois minha mente não se detém apenas na praça ou na cena por trás das janelas do palácio. Meus pensamentos estão disparando como a lançadeira de um tear. De Roma aos 4 cantos do mundo, tecendo uma trama com as repercussões que a libertação do Papa despertará em cada país." Defensor Católico, 1929. Esses reflexos já estão sendo sentidos. Embora tenha perdido grande parte de sua autoridade e poder em 1798, sua influência está crescendo novamente, tanto no âmbito civil quanto no religioso. Vemos isso até mesmo em alguns círculos protestantes. O famoso evangelista protestante Robert Schuller, por exemplo, certa vez proclamou: "É hora de os protestantes irem até o pastor, o Papa, e dizer: o que precisamos fazer para voltar para casa?" Los Angeles Herald Examiner, 19 de setembro de 1987. A profecia bíblica está se cumprindo. Até alguns protestantes hoje voltam à autoridade de Roma. A besta recebeu uma ferida mortal, como predito. Essa ferida está sendo curada, como a Bíblia previu. Agora que identificamos a besta, analisaremos no próximo episódio a sua marca.
eu encorajo você a reservar um tempo esta semana para reler Daniel 7 e Apocalipse capítulos 13, 14, 17 e 18. E que o Senhor te abençoe ricamente enquanto você dedica tempo à leitura e ao estudo da sua santa palavra.